Teatro da Didascália. Isto é uma nova fase em que estamos a trabalhar textos da dramaturgia universal. Iniciamos com este Shakespeare, mas depois iremos partir para textos mais recentes. O Lear, quando li há muitos anos atrás, sempre ficou aqui latente no meu subconsciente uma vontade grande de o fazer, mas nunca encontrei o momento justo, nem a forma justa de o colocar em palco. Numa conversa, há uns 2 anos atrás, com o Capelo, numa altura em que a própria escola estava a refletir sobre o seu passado, estava a fazer 30 anos de percurso, surgiu esta ideia de fazer um Lear com o encenador, uma antiga aluna, dirigir esta personagem tão forte e tem uma dramaturgia que está assente nesta ideia de distribuição do legado, fala muito sobre como é que nós podemos estar ao serviço do outro. Nós montamos um espetáculo à volta de uma ideia muito precisa que tem a ver com o facto de nós estarmos em palco, uma série de atores em que um foi professor dos outros. E essa ideia de que alguém tem alguma coisa a ensinar aos outros, se é que tem, está sempre muito presente no sentido em que, mesmo este Lear, que parece que ainda ao fim da vida está a aprender com a própria vida, nos está a ensinar a nós todos, público, quais são as razões do ser humano muitas vezes sofrer para além da própria humanidade. Este é o meu quinto Shakespeare, este é de facto talvez uma espécie de súmula de todos os outros que eu fiz. Encontro no texto muitas pontes com outras personagens. Tudo é muito extremado, o amor é muito extremado, a raiva é muito extremada. E eu gosto muito das personagens trágicas exatamente por causa disso, porque elas, para nos ensinar, parece que estão sempre para além do que é humano. Bata ao portão que deixou a loucura entrar e sair o teu juízo. Havia desde cedo esta ideia muito presente de trabalharmos um espetáculo que pudesse ir sendo construído à medida que ensaiávamos, ou seja, de trabalhar uma ideia de um espetáculo que está inacabado. Esta ideia de transformar uma sala de ensaio, ou se quisermos até uma sala de aula, numa tragédia. E por isso esta presença muito forte ao longo de toda a peça, que é uma ideia de um teatro dentro do teatro, de uma ideia de profundos códigos teatrais que nós reconhecemos, que nós recalcamos, de maneira a dar mesmo essa sensação de que a peça é construída com uma base, se quisermos, com elementos muito rudimentares até, e que vai, à medida que a narrativa vai avançando, se vai compondo, como se, à medida que a tragédia do Lear vai avançando, a peça também vai começando a ficar construída. Tudo é curto, como o tempo. E a mim interessava-me poder estar ao serviço do meu antigo mestre, de o dirigir nesta personagem tão tempestuosa como é o Lear, e, por outro lado, refletir nesta encenação o que é o processo de aprender a ensinar teatro e como é que, nesse processo, como é que os atores estão, todos eles, ao serviço da cena. Trata-se de eu dar sentido a um projeto de vida que lancei há 30 e poucos anos, que foi a construção de uma escola e de uma companhia de teatro. Estar com eles todos em cena. É como se este projeto, que foi uma espécie de sonho, se materializou de tal maneira que hoje faz sentido estarmos aqui todos.